galera, e aí, ó, vamos continuar agora o nosso segundo bloco com a parte da interpretação. Se liga só, já temos mais ou menos uma noção de como se comportar diante do comando da questão, de como treinar para poder fazer o processo de interpretação ou compreensão do texto. Agora, a gente tem de frisar que qualquer tipo de texto é feito com uma intenção. Seja um texto escrito, seja um texto oral. Então, sempre existe uma intenção por trás daquele texto. Sempre existe a intencionalidade discursiva. Então, acompanha aqui comigo, ó. O que é intencionalidade discursiva? Você já deve ter visto isso no edital e ficou, meio perdido. Então acompanha aqui comigo. Intencionalidade discursiva nada mais é do que a verdadeira intenção que há por trás de alguma mensagem ou informação. Vamos lá. Às vezes é comum nos depararmos com um determinado texto ou informação que diz uma coisa, porém, lá no fundo, o seu objetivo é dizer outra. A verdadeira mensagem é a intencionalidade discursiva de seu autor. É por isso que é muito comum encontrar questões que perguntam a respeito da intencionalidade discursiva de um determinado texto. Essa é a natureza da interpretação de texto. Isso é bastante explorado no universo publicitário. Às vezes, as propagandas aparentemente transmitem uma mensagem, mas lá no fundo estão dizendo outra coisa. A propaganda é a arte de se vender ideias e não propriamente produtos. Somos levados a comprar a ideia de que verão combina com mulheres bonitas e com cerveja, de que Natal combina com a magia, e Coca-Cola, de que preço baixo é qualquer coisa, 99, de que o remédio contra a gripe deixa as pessoas tão felizes a ponto de saírem cantando por aí. Então olha só que parada bacana. O camarada não está simplesmente, na hora que ele trabalha aquele texto publicitário, vendendo um produto. Ele está vendendo uma ideia. Então você realmente passa a acreditar que cerveja combina com a Aline Riscado, por exemplo, com as mulheres bonitas. Então, se eu estou consumindo cerveja, estarei rodeado de mulheres bonitas. Você passa a acreditar que no Natal tem que beber Coca-Cola. Lá o ursinho da Coca-Cola que passa no carrinho, no caminhãozinho da Coca-Cola na época do Natal, e você passa a acreditar, por exemplo, que qualquer coisa, 99 é barato. Por exemplo, quando o camarada coloca R$100, tá caro, hein? R$100, tá maluco? 99,99. Agora sim tem um desconto. Então o camarada vai te induzindo aquilo ali. E é diante desta forma, deste processo, que se você tem um conhecimento, de repente você não compra aquela ideia. Ou compra sabendo que está comprando realmente. E aí, a gente vai começar a brincar com intencionalidade discursiva para entender até mais ou menos a questão da compreensão e da interpretação de um texto. Eu vou fazer a leitura de alguns aspectos que eu trabalhei aqui para vocês. E no final a gente vai fazer mais uma brincadeira e depois cai para as questões, beleza? Então acompanha aqui comigo, Olha uma piadinha. O mendigo se aproxima de uma madame cheia de sacolas de compras no centro da cidade e diz: Senhora, estou sem comer faz 4 dias. Aí a senhora para ele: Meu Deus! Gostaria de ter sua força de vontade. Olha só que bacana. E é daí que vem o riso, da quebra de expectativa. Eu até explico aqui, Vamos lá. O que de fato o mendigo quis dizer a madame? Como a madame compreendeu a fala do mendigo? Expliquem a utilização das reticências na frase: Senhora, estou sem comer faz 4 dias. E na frase seguinte: Senhora, estou sem comer faz 4 dias. Retirem as reticências e escrevam novamente a frase, acrescentando informações que estão implícitas. Vamos lá.
Primeiro quadro de questões diante da pegadinha. Depois tem mais um quadrinho de questões, vamos fazer um por um aqui agora. Quando o camarada disse ali, ó, senhora, estou sem comer faz 4 dias, pensa comigo, o que de fato ele quis dizer? Ele quis dizer que está morrendo de fome, que ele está sem comer exatamente há 4 dias, foi a intenção dele, ou seja, me dá um prato de comida, por favor, me dá um dinheiro, eu preciso comer. Então ele queria que aquela mulher ou desse dinheiro, ou realmente pagasse um prato de comida, um lanche, alguma coisa assim. Ele queria se alimentar. Agora, como a madame compreendeu a fala do mendigo? Quando ela disse, meu Deus, gostaria de ter sua força de vontade, é porque ela encarou como se fosse realmente alguém que estivesse ali fazendo uma dieta, um regime. E é daí que vem a brincadeira. Na verdade, aquela mulher não compreendeu a intencionalidade discursiva do mendigo. Ele quis dizer que estava com fome e que precisava de um prato de comida. Ela, por não entender, acabou pensando que ele simplesmente estava fazendo uma dieta. E foi daí que surgiu o riso. Agora, expliquem a utilização das reticências na frase. Senhora, estou sem comer faz 4 dias. Então, quando ele coloca aqui, ó, estou sem comer faz 4 dias, e ele coloca as reticências, ele aqui está mostrando que ele quer algo a mais. É exatamente isso, me dá um prato de comida. Ele está aqui, ó, colocando que o cara que produziu a piadinha, que ele não precisava mais dizer nada. Afinal de contas, só isso é o suficiente para entender. Mas que é óbvio, tem alguma coisinha a mais. Me dá um prato de comida. Agora aqui, ó, na frase seguinte, senhora, estou sem comer faz 4 dias, retirem as reticências e escrevam novamente a frase, acrescentando informações que estão implícitas. Então, aquelas reticências mostram o que está implícito. Então, uma alternativa aqui, a cada etapa a gente complementa. Seria para retirar e dizer, me dá um prato de comida, por favor. Agora, continuando aqui a nossa brincadeira. Por que os pontos de exclamação foram utilizados? Quando ele coloca aqui, ó, meu Deus, gostaria de ter sua força de vontade. Foi exatamente para externalizar o sentimento dela. Quando a gente pega as classes gramaticais, a gente tem uma classe gramatical chamada interjeição. Essa classe praticamente não cai em concurso público. Ela serve para externalizar, para demonstrar um sentimento. E toda interjeição ou expressão interjeitiva, ela vem acompanhada de um ponto de exclamação, que é exatamente para mostrar que ali tem uma externalização de um sentimento. Então, o sentimento aqui dela é de surpresa. Ela gostaria de também ficar 4 dias sem comer, porque provavelmente quer emagrecer, uma madame. Agora aqui, ó, quando foram utilizadas as reticências e os pontos de exclamação, o autor da piada teve alguma intenção? Óbvio, ele teve a intenção exatamente de, com as reticências, mostrar que tinha algo implícito, e com um ponto de exclamação, mostrar a surpresa daquela mulher. Isso influencia na entonação da leitura do texto. A madame considerou a situação de comunicação em que ela e o mendigo estavam ao respondê-lo? Obviamente não. Porque se ela tivesse levado em consideração, ela teria entendido. Por não levar em consideração a situação comunicativa, o contexto ao qual estava ali, provavelmente um camarada maltrapilho, que estava realmente abalado, debilitado, ela deveria perceber que ele simplesmente queria um prato de comida. E por não levar em consideração, ela interpretou da forma que ela quis, beleza? Agora olha aqui, ó, mais um quadrinho aqui para a gente poder brincar, ó. Vira e mexe, caem algumas charges nas nossas provas. E a Mafalda aí é figura corriqueira, Então vem aqui comigo, ó. Vamos ver, Manolito, uma palavra que comece com P. Caraca, já fiquei bolado. Vou continuar lendo, hein?
Xiii, vai ver que ele vai falar aquele palavrão. Olha, aí ele fala, política. E falou mesmo. Então, é óbvio que aqui, né, quando a gente falou do palavrão, eu esperava que fosse outro palavrão, né? Mas no final das contas ele acabou falando um palavrão mesmo. Então tem sempre a intenção e aqui acabou surgindo o riso, né? Também mais uma vez. Agora, Cristo Redentor é eleito uma das maravilhas do mundo. Ganhar essa eleição foi fácil. Difícil é sobreviver a todas essas balas perdidas todos os dias. Nem as pirâmides aguentariam. Ah, fala sério. Sacanagem. Rio de Janeiro é perigoso? Rio de Janeiro é o local mais seguro do Brasil, poxa. Eu, por exemplo, eu ando, com o relógio aí direto, celular para cima e para baixo. Graças a Deus nunca fui roubado. Graças a Deus, somente ele, né? Porque se dependesse da segurança aqui no Rio de Janeiro, realmente já teriam arrancado meu braço para levar o relógio, porque aqui o bicho pega, gente. Aqui não é muito legal, não. Aqui o bicho está sinistro, está sinistro. Sim, para de falar mal do Rio de Janeiro, né? Pô, o camarada mora aí em outro estado, aí, pô, tá querendo fazer um concurso aqui pro Rio de Janeiro, cheio de medo. Não, gente, é só andar com tranquilidade. Na verdade, o Brasil é perigoso em qualquer local, mas quem sabe um dia... Você que vai fazer aí uma prova para PRF, para PF, você consiga auxiliar, né? Ou então você vai fazer uma prova aí para gestão, né? Para ser gestor do Estado, consiga contribuir para que tenha uma melhoria esse tipo de violência. Mas olha só que bacana, que engraçado. Sacanagem. Vamos lá, Aqui, Por favor, me joga uma corda que eu estou me afogando. Mais uma piadinha, né? Uma piadinha do Jô Soares, olha que interessante. Por favor, me joga uma corda que eu estou me afogando. E além disso, ainda quer se enforcar? Na piada, o locutor, ao pedir uma corda, naturalmente deseja ser socorrido, prendendo-se a ela. O interlocutor, entretanto, interpreta sua pergunta como se o locutor desejasse se enforcar. O humor é exatamente, extraído do fato de as personagens não levarem em conta um princípio básico das interações verbais, a intencionalidade discursiva. Então, meu companheiro, toda vez que eu falo alguma coisa, tem uma intenção. Eu costumo brincar... Ih, derrubei um negócio aqui, peraí, só um momento. Eu costumo brincar que qualquer tipo de texto, ao ter uma intencionalidade discursiva, você, além de considerar a situação, tem de ter um certo conhecimento para poder interpretar aquilo dali. A piada não é um texto fácil. Se eu não tiver aquele tipo de conhecimento, não vou entender nunca. Eu lembro uma vez, já tem um tempinho, eu estava vendo Cacete Planeta. Aí foi na época em que os Estados Unidos atingiu a Cruz Vermelha, num bombardeio, e eles colocaram o John Mirulho, famoso personagem John Mirulho. Ele estava lá com o aviãozinho dele e ele procurando o local para jogar a bomba. Aí os caras, olha só, tal local. Ele, não precisa se preocupar não, já viu. Aqui, tem um X bacanão aqui, já sei qual é o local. Aí o X era o X da Cruz Vermelha. Ele foi lá e jogou a bomba. Na hora, apesar de ser um humor negro, eu ri pra caramba. Minha avó que estava do lado, programa sem graça, não sei o quê. Por quê? Porque ela não entendeu. É óbvio, ela não tinha o conhecimento do que estava acontecendo, então para ela não fez a menor diferença. Coisa sem graça. A gente só entende a piada, só entende a intencionalidade discursiva se a gente estiver ali inteirado. Então, é por isso que a interpretação tem muito a ver com conhecimento de mundo. Agora, olha só que frase interessante para a gente poder brincar aqui. Eu já devo ter colocado essa frase em outras aulas, mas ela é bacana. Ele é feio, mas é rico. E ele é rico, mas é feio.
Essas duas frases são ótimas para o camarada entender a diferença de compreensão para interpretação e entender o que é intencionalidade discursiva. Por exemplo, nas duas frases, em relação à compreensão de texto, elas são idênticas. O meu amigo é feio e rico nas duas frases. Agora, em relação à interpretação, é diferente. E como é que eu consegui perceber isso? Pela intencionalidade. Quando eu digo que o meu amigo é feio, mas é rico, e olha só como é que a gente acabou percebendo isso, por um conhecimento gramatical, por um conhecimento da conjunção mais, que é uma conjunção adversativa que indica oposição. Detalhe, ao colocar a conjunção mais que indica oposição, no local em que ela está, eu enfatizo o argumento, consequentemente, eu minimizo o outro argumento apresentado. Então, não importa que o cara seja feio, importa que ele é rico. Então, isto é o que chama mais atenção. Então, se eu estou falando esta frase para uma amiga minha, de repente, o que eu estou querendo, na verdade? Eu estou querendo convencê-la de ficar com o meu amigo. Eu estou chamando a atenção para o fato dele ser rico e de ser um bom partido. Agora, se eu digo que o meu amigo é rico, mas é feio, não é a mesma coisa que da primeira frase, porque agora a gente enfatiza a feiura, consequentemente minimiza a riqueza. Então não importa que ele é rico, importa que ele é feio, ele é tão feio, horroroso, que não tem como pegar. Então aqui é o seguinte, eu argumento na primeira eu argumentei em prol do meu amigo, tentando convencer uma menina, ou você que está em casa, de ficar com o meu amigo. Na segunda eu argumento contra o meu amigo e eu tento convencer você de não ficar com o meu amigo. Então, esta é a intenção. A gente começa a tentar argumentar, a tentar induzir a pessoa a querer aquilo que a gente, na verdade, quer. É aquela famosa construção de vender ideias e não produtos. É argumentar sabendo argumentar, beleza? Então, agora a gente vai partir para as questões aqui, para poder trabalhar um pouquinho. Então, vamos lá, ó. Questões fresquinhas aí do CESP, para a gente pegar compreensão, interpretação, questões para julgar o item se é certo ou errado. Então vamos lá, beleza? Um texto é bem pequenininho, o outro que eu utilizei é um pouquinho maior, mas é até para a gente poder trabalhar com calma, beleza? Então vem aqui comigo, ó. Texto para os itens 1 e 2. Então, o primeiro texto vai trabalhar duas questões. Ele é um texto um pouquinho grande, então vamos fazer uma leitura atenta. Dica, faça primeiro em casa, né, dá um pause aí, desliga, sei lá o que você vai fazer. Depois você vai ver o gabarito, beleza? Então, acompanha aqui comigo, ó. Embora as conquistas obtidas a partir da Revolução Francesa, e ó, Revolução Francesa, tenham possibilitado a consolidação da concepção da cidadania, elas não foram suficientes. Elas quem? As conquistas obtidas não foram suficientes para que essa condição se verificasse na prática. Que condição? A consolidação da concepção de cidadania. A mera declaração formal das liberdades nos documentos e nas legislações esboroava diante da inexorável exclusão econômica da maioria da população. Em vista disso, já no século XIX, buscaram-se os direitos sociais. Então, ó, tem um fator temporal. Em vista disso, do que foi apresentado, né, da mera declaração formal, das liberdades de documentos, nas legislações, esborava diante da inexorável exclusão econômica da maioria da população, já no século XIX, então tem uma marca temporal, buscaram-se os direitos sociais com ações estatais que compensassem tais desigualdades, municiando
os desvalidos com direitos implantados e construídos de forma coletiva em prol da saúde, da educação, da moradia, do trabalho, do lazer e da cultura para todos. Então, buscaram-se o quê? Os direitos sociais com ações estatais que compensassem, então são ações compensatórias, compensasse o quê? Tais desigualdades, municiando os desvalidos, ou seja, os deficientes, com direitos implantados e construídos de forma coletiva em prol da saúde, da educação, da moradia, do trabalho, do lazer e da cultura para todos. Então, vamos lá. Então, aqui, vamos continuar. No entanto, foi somente depois, no entanto, e aí perceba que tem um valor de oposição, foi somente depois da Segunda Guerra Mundial, vou até apagar aqui, foi somente depois da Segunda Guerra Mundial. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, tem mais uma vez um fator temporal que a afirmação da cidadania se completou. Então até então não tinha acontecido. Então foi só depois da Segunda Guerra Mundial que a afirmação da cidadania se completou. Haja vista que só então se percebeu a necessidade de se valorizar a vontade da maioria, respeitando-se, sobretudo, as minorias. Então, tem que valer o pensamento da maioria, mas tem de respeitar o quê? As minorias, em suas necessidades e peculiaridades. Em outras palavras, verificou-se claramente que a maioria pode ser opressiva, a ponto de conduzir legitimamente ao poder o nazismo ou o fascismo. Para que fatos como esse não se repetissem, fez-se premente a criação de salvaguardas, ou seja, coisas para poder proteger, em prol de todas as minorias, uma vez que a soma destas empresta legitimidade e autenticidade à vontade da maioria. Tem de ter leis para poder proteger a minoria. Se não tiver, ferrou, né? A maioria passa como um trator. Aí, continuando, eis aí o fundamento primeiro das políticas em favor de quaisquer minorias. No que toca às pessoas com deficiência, então olha só, quando fala em quaisquer minorias, não fala só, a gente vai trabalhar aqui agora o deficiente, não fala só do deficiente, é qualquer minoria. É o deficiente físico, sim, mas é o negro, é o gay, é a mulher, as minorias, aquelas que precisam de certa forma de proteção. E é o que está expresso no texto, tá? Não quero entrar em briga de quem vai defender, mas tem que ser assim, não sei o que, coisa e tal. Quem tem uma visão tradicionalista, quem não tem, não quero entrar nesse critério. A gente está trabalhando o que está no texto, um texto que é uma prova do CESP. No que toca às pessoas com deficiência, é possível afirmar que o viés assistencialista e caridosamente excludente que orientava as ações governamentais tem sido substituído por programas de efetiva inclusão, que visam formar cidadãos sujeitos do próprio destino. Olha só que bacana. Então, antes era excludente. Pensando num ambiente que eu conheço bem, da educação, pegava-se as crianças com deficiências
mentais ou até com uma deficiência, qualquer tipo de deficiência. Eu não vou falar exclusivamente mental, não. E colocava à parte. Não se colocava num colégio regular, normal. Né? O termo normal não pegou bem, mas num colégio regular, em que todas as crianças, independentemente de suas distinções, possam estudar. É claro que naquele certo tipo de colégio deve ter uma preparação bacana, mas é um processo excludente, porque não permite à criança que tem algum tipo de limitação conviver com outras, e aquilo dali vai fazer com que todas possam crescer. Não só a criança que tem a deficiência, mas aquela que não tem também, para poder respeitar o próximo, para poder entender melhor aquele tipo de situação, e as políticas hoje trabalham em cima dessa inclusão, que visam formar cidadãos sujeitos do próprio destino, e não mais meros beneficiários de políticas de assistência social. Então, não é mais dar o peixe, é dar a vara e ensinar a pescar o peixe, assim como se fazia com qualquer outro tipo de pessoa. O direito de ir e vir, olha só que bacana, ó. O direito de ir e vir, de trabalhar e de estudar é a mola mestra da inclusão de qualquer cidadão. E para que se concretize em face das pessoas com deficiência, há que se exigir do Estado, então tem de se exigir do Estado, do governo, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, como prevê o artigo 3º da Constituição Federal, por meio da implantação de políticas públicas compensatórias e eficazes. Mas vamos lá, ó. O direito de ir e vir, de trabalhar e de estudar é a mola mestra da inclusão de qualquer cidadão. Qualquer. Beleza? Agora, é claro que para o deficiente tem de cobrar do Estado políticas compensatórias. Então, vamos lá. Vamos continuar, né? Aqui é o final do texto, para a gente continuar a nossa brincadeira. A obrigação, porém, não se esgota nas ações estatais. Opa! Então não se esgota ali no Estado. Todos nós, todos nós, eu, você, todos nós igualmente responsáveis pela efetiva compensação de que se cuida. As empresas, por sua vez, devem primar pelo respeito ao princípio constitucional do valor social do trabalho e da livre iniciativa para que se implementem a cidadania plena e a dignidade do trabalhador com ou sem deficiência, previstas nos artigos 1 e 170, né, 1º e 170 da Constituição Federal. Nesse diapasão, a contratação de pessoas com deficiência deve ser vista como qualquer outra. Então, ó, igualdade. Desses trabalhadores, espera-se profissionalismo, dedicação, assiduidade, enfim, atributos íncitos a qualquer empregado. Não se quer assistencialismo, e sim oportunidades. Bacana. Então vamos para a primeira questão. Gostei muito do texto. Espero que você tenha gostado também. Então vamos lá. Ó. Opa, quase que eu derrubei o computador. Então vamos lá. Ó. Primeira questão. De acordo com o texto. Então, ó, se a questão é de acordo com o texto, é de compreensão ou é de interpretação? Responde daí.
compreensão, Cisne. Então vamos lá. Ações governamentais de assistencialismo às pessoas com deficiência constituem salvaguarda eficaz no processo de inclusão desses indivíduos. Olha só. De acordo com o texto, ações governamentais de assistencialismo às pessoas com deficiência constituem salvaguarda eficaz no processo de inclusão desses indivíduos. Então, são as ações governamentais de assistencialismo às pessoas com deficiência. Então, vamos lá, ó. O final do texto, olha só o final do texto. Provavelmente você já deve ter percebido, pela leitura do texto, que é bem provável que a questão esteja errada. Mas o final é bem marcante. Não se quer assistencialismo, e sim oportunidade. É o que está sendo dito no texto como um todo. Até mesmo porque, primeiro, essa questão da afirmação da cidadania só passou a ser trabalhada a partir do quê? Da Segunda Guerra Mundial. Então, antes nem existia. E a ideia aqui, ó, cadê? Deixa eu ver aqui. Quando o camarada trabalha aqui, ó, eis o fundamento primeiro das políticas em favor de quaisquer minorias. Quando ele diz aqui, ó, quando ele vai falar das salvaguardas, ó, para que fatos como esse, o que? A escolha do nazismo e do fascismo, não se repetissem, fez-se premente a criação de salvaguardas, ou seja, situações que protejam essas minorias, né? Em prol de todas as minorias, uma vez que a soma destas empresta legitimidade e autenticidade à vontade da maioria. Então é só um processo de proteção, beleza? E aí, ó, continuando, mostra aqui, ó, que isso tudo visa a formar cidadãos que tenham seu próprio destino e não mais meros beneficiários de políticas de assistência social. Então, quando o camarada diz aqui, ó, de acordo com o texto, ações governamentais de assistencialismo às pessoas com deficiência constituem salvaguarda eficaz no processo de inclusão destes indivíduos. Não, claro que não. Assistencialismo não. O camarada quer o quê, ó? Ele quer oportunidade. Ele não quer ser um coitado. Ele quer ter acesso, né? E depois ser tratado como igual. Ele quer ser tratado como igual, mas ele quer ferramentas que o protejam, mas não assistencialismo. Então, a primeira questão, pode marcar aí, ó, ela está errada. Vamos para a segunda questão. Segunda questão, o camarada diz aqui, ó. Segundo o autor do texto, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária só é possível mediante a inclusão na sociedade das pessoas com deficiência. Vamos lá, ó. Vamos lá, vem comigo, ó. Não, aqui, para cima. Deixa eu ver. Primeiro parágrafo. Deixa eu ver aqui, ó. Primeiro parágrafo. Segundo parágrafo. Terceiro parágrafo. Então acompanha aqui comigo, meu companheiro. Olha esse pedaço aqui, ó. O direito de ir e vir, de trabalhar e de estudar é a mola mestra da inclusão de qualquer cidadão. E para que se concretize em face das pessoas com deficiência, há de se exigir do Estado
a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, como prevê o artigo 3º da Constituição Federal, por meio da implantação de políticas públicas compensatórias e eficazes. A obrigação, porém, não se esgota nas ações estatais. Todos nós somos igualmente responsáveis pela efetiva compensação de que se cuida. As empresas, por sua vez, devem primar pelo respeito ao princípio constitucional do valor social do trabalho e da livre iniciativa para que se implementem a cidadania plena e a dignidade do trabalhador com ou sem deficiência. Então, quando ele diz aqui, segundo o autor do texto, mais uma vez a gente está trabalhando na questão de compreensão, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária só é possível mediante a inclusão na sociedade das pessoas com deficiência. Não mesmo. Não mesmo. Essa sociedade vai ser justa e mais solidária quando todos tiverem o direito de ir e vir, de trabalhar e de estudar. É isso daqui que garante a inclusão de qualquer pessoa e não necessariamente de quem tem a deficiência. Então, mais uma vez, a gente tem aí uma questão errada. E se você não tomar cuidado, você é levado a acreditar no que o enunciado está falando. Então, tem que tomar muito cuidado. Não pense no que quiseram dizer. Pense no que está sendo dito. Então, questão errada. Vamos para a próxima aí, Um novo texto, né? Então, acompanha aqui comigo, Deixa eu apagar aqui. Para a gente continuar, Deixa eu beber água. As mulheres sabem que a participação democrática é o principal meio de defesa de seus interesses e de conquista de representação política, tal como a implantação do sistema de cotas para aumentar o número de representantes eleitas. O número reduzido de mulheres que ocupam cargos públicos atualmente, média mundial de 19%, uma média mundial de 19% nas Assembleias Nacionais, constitui um déficit a corrigir. A participação das mulheres em todos os níveis do governo democrático, local, nacional e regional, diversifica a natureza das assembleias democráticas e permite que o processo de tomada de decisões responda a necessidades dos cidadãos não atendidas no passado. Então vamos lá. Acompanhando aqui, vamos mudar aqui no computadorzinho para a próxima questão. Vamos lá, terceira questão está aí, A participação feminina nas Assembleias Nacionais deveria ser maior. É uma afirmativa. A gente tem de julgar se está certo ou errado. Então volta aqui comigo no texto, Tem até aqui um negocinho que eu vou corrigir, Teve um erro de digitação, Diz aqui, o número reduzido de mulheres que ocupam cargos públicos atualmente, uma média mundial de 19% nas Assembleias Nacionais, constitui um déficit. É um déficit ao que? A corrigir. Então, se é um déficit a corrigir, a participação da mulher deveria ser o quê? Maior. Então, quando ele diz aqui que a participação feminina nas Assembleias Nacionais deveria ser maior, tá certo. Então, questão 3 está correta. Vamos para a próxima questão agora, Questão 4. Acompanha aqui comigo, Questão 4 está assim, As necessidades dos cidadãos não atendidas no passado restringem-se ao universo feminino. Vamos lá,
voltando aqui rapidinho ao texto, já que o texto é só um bloquinho aqui, ó. As mulheres sabem que a participação democrática é o principal meio, né, vou até botar aqui corrigidinho, ó, é o principal meio de defesa de seus interesses e de conquista de representação política, tal como a implantação do sistema de cotas para aumentar o número de representantes eleitas. O número reduzido de mulheres que ocupam cargos públicos, atualmente uma média mundial de 19% nas assembleias nacionais, constitui um déficit a ser corrigido. Então, né, a corrigir. Então, tem de ter mais mulher na Assembleia Nacional. A participação das mulheres em todos os níveis do governo democrático, local, nacional e regional, diversifica a natureza das assembleias democráticas e permite que o processo de tomada de decisões responda à necessidade dos cidadãos, não atendidas no passado. Mas olha só, dos cidadãos. Então vem aqui comigo, ó. As necessidades dos cidadãos não atendidas no passado restringem-se ao universo feminino? Claro que não. É óbvio que a mulher está dentro desse grupo aqui de cidadãos. Ela também é uma mulher que não teve as suas necessidades, né? Ela é uma cidadã que não teve as suas necessidades atendidas, mas não necessariamente se restringe ao universo feminino. Se restringe a qualquer tipo de minoria, por exemplo. O outro texto que a gente, né, parece até que é uma complementação, né? Mas é qualquer cidadão. Eu, você, mesmo sendo minoria ou não minoria, mas a qualquer tipo de pessoa. Ao povo, ao cidadão de forma geral, e não somente ao universo feminino. Então, mais uma vez, uma questão aqui, ó, errada. Beleza? Então, questão 4 errada. Vamos para a questão 5 agora, ó. Tá aí, ó. Os problemas relativos ao não atendimento das necessidades dos cidadãos já teriam sido sanados se as mulheres sempre houvessem ocupado cargos públicos. Olha só, vem aqui comigo, ó. O camarada faz você pensar que está correto, ó. Mas ele diz aqui, ó, vai além disso, ó. Ele diz que é um déficit, né, nas assembleias nacionais que deve ser corrigido. Beleza. Aí ele coloca assim, a participação das mulheres em todos os níveis do governo democrático. E aí quando ele fala em todos os níveis, ele fala local, nacional e regional. Diversifica a natureza das assembleias democráticas e permite que o processo de tomada de decisões responda a necessidades dos cidadãos não atendidas no passado. Porque a verdade tem que ser dita. Homem, na nossa sociedade, foi criado para ser homem. Então, a gente tem, às vezes, um ponto de vista limitado. E como qualquer ser humano, num primeiro momento, a gente responde negativamente a outras possibilidades. Agora, a partir do momento que a gente não tem só o nosso ponto de vista, que é um senso comum, e passa a ter também a opinião do universo feminino, a gente começa não a exatamente pensar da forma como aquele universo feminino pensa, mas a gente começa a criar um denominador comum. Ah, realmente, nunca tinha pensado sobre esse prisma. E aí começa a diversificar. Só que olha só, a questão, diz aqui, a questão 5, que os problemas relativos ao não atendimento das necessidades dos cidadãos já teriam sido sanados se as mulheres sempre houvessem ocupado cargos públicos. Não são cargos meramente públicos. Na verdade, quando ele fala aqui, ele fala que tem de estar em todos os níveis de governo democrático, local, nacional e regional. Não meramente a um cargo público qualquer.
Beleza? Então, vai muito além. Então, aqui, ó, meu companheiro, pode marcar na questão 5 errado. Agora a gente vai para a nossa sexta questão. Deixa eu apagar aqui que está uma zona. Sexta questão está aí, ó. Na linha 6, o trecho entre travessões constitui uma enumeração em progressão ascendente dos níveis de governo, referidos na mesma linha. Então, volta aqui comigo, ó. Tá nesse pedaço aqui, ó. Local, nacional e regional. Quando ele fala aí de todos os níveis de governo. Então, a participação das mulheres em todos os níveis de governo democrático, local, nacional e regional. É esse pedacinho aqui que ele está falando entre parênteses. Galera, é conhecimento de mundo. Se é algo ascendente, é algo que está o quê? Crescendo. Então, se é um crescimento natural, pensa comigo. Primeiro ele botou local. Depois viria o nacional? Não. Se fosse um processo ascendente, ele colocaria local, regional e depois um nacional e se quiser um internacional e por aí vai. Mas tem que ser nessa sequência. Local, regional e nacional. Então, quando ele bota local, nacional e regional, ele quebra essa perspectiva de ascendência. Tranquilo? Então, aqui, quando ele diz, na questão 6, que constitui uma enumeração em progressão ascendente, não. Para constituir uma enumeração ascendente, deveria ser local, regional e nacional. E ele não faz isso, ele coloca local, nacional e regional. Então, a questão 6, ela está errada. Beleza? Então, vou apagar aqui, meus companheiros. E brincamos com algumas questões. Não tem porquê ficar brincando com muitas demasiadamente neste curso especificamente, até mesmo porque não é um curso de questões, é um curso de teoria. A gente mostra aqui só para você ter uma noção de como é que se trabalha. É claro que a prática, o hábito vai trazer a perfeição, e é por isso que vira e mexe agora, a gente sempre que possível disponibiliza um simuladinho de um tipo de banca. Às vezes eu coloco o gabarito, às vezes eu não coloco o gabarito, mas se quiser o gabarito e eu não tiver colocado, é só entrar em contato comigo. Eu boto lá no site cidconcursos.com.br. Se alguma vez eu já mencionei algum material, conjunções, coisa e tal, lá colocarei no menu documentos. Então é só você acessar. Se você já tiver cadastro, tranquilo. Se não tiver cadastro, faz o cadastro. É gratuito. Tranquilo? Belezinha? Então, para finalizar aí a nossa aula, galera, só uma mensagenzinha de incentivo. Nosso querido Senna, que foi um grande esportista. Quando Deus quer, não há quem não queira. Aliás, neste caso específico, só há uma pessoa que pode não querer. Ou querer. É você. Então, se você realmente quer, você vai conquistar o seu objetivo. Agora, tem que tomar cuidado. Só existe um segredo para o sucesso no concurso público, que é estudar. Você precisa estudar todos os dias, tem de criar o hábito. Tem de perceber que às vezes você tem algum tipo de deficiência em algum determinado assunto, em alguma determinada matéria. E isso não é algo absurdo, isso é natural. Qualquer um é assim. Por exemplo, quando eu estudava, eu odiava química. Por quê? Porque eu tinha uma deficiência em química. Eu tinha dificuldade em compreender aquilo. Talvez você não tenha dificuldade em compreender química, mas tenha dificuldade em compreender direito tributário,
tem dificuldade em compreender raciocínio lógico, tem dificuldade em compreender a língua portuguesa, a gramática, todas aquelas nuances, todas aquelas pegadinhas. Mas como é que você vai resolver isso? Por conta própria, fazendo cada vez mais e mais exercícios e estudando. Estudando sempre. Sempre que possível, visite a gramática. Eu indico uma ótima, que é a gramática do Fernando Pestana. Agora, em breve a gente vai disponibilizar algum materialzinho aí para você poder também compreender de forma mais simples. Sidney, fui lá ver na gramática, achei muito puxado, tem alguma coisa mais simples, um material, uma apostila? Em breve a gente lança aí para vocês, beleza? Então, meu companheiro, fiquem com Deus, idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe, tá? Espero ter contribuído aí um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento. Não deixa de avaliar a aula, porque é sempre importante para a gente ter uma noção se atingiu ou não atingiu, mas a pegada era essa, era fazer você traçar alguns, era uma organização, para você poder compreender melhor o texto. Infelizmente, é uma aula que tem que ser dinâmica, rápida, é online, a gente tem que passar logo, não dá para ficar fazendo exercício com vocês, afinal de contas eu não tenho feedback, eu não sei se você compreendeu ou não compreendeu um certo tipo de fragmento, mas eu tento fazer com que você compreenda o maior número possível de informações para que você consiga acertar e entender a questão. Beleza? Então é isso. Beijo do gordo, fique em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.